É impressionante como a esquerda quer passar para vocês que ela é o discurso do amor e que a direita é do ódio, né? Mas não é bem assim que a banda toca. Os indicados do presidente Donald Trump foram ameaçados. A gente sabe que, historicamente, a gente percebe que existem muitos atentados. Geralmente, as pessoas de direita são as vítimas, como é o caso da facada do Bolsonaro e os 3 atentados que aconteceram em relação ao Donald Trump, né? O tiro na orelha que a esquerda insiste em dizer que não era verdadeiro. Mas enfim, nós vamos falar dessa matéria com você. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante. E para você que ainda não fez o download dos Segredos Milionários dos Leilões, está disponível aí na descrição. Aprenda a ganhar dinheiro com leilão, pode mudar a sua vida. Vamos lá. É o seguinte, o Donald Trump está escolhendo a dedos a sua equipe. Assim como o Bolsonaro fez aqui no Brasil, dizendo que deixaria, né, um grupo de pessoas técnicas e não políticos, o que foi desfeito depois da eleição, né, que o Lula entrou no poder. O Donald Trump está escolhendo esses nomes, e esses nomes estão começando a ser ameaçados, né? O simples fato de aceitar ser alguém da equipe do Donald Trump te coloca na mira. Matéria do Infomoney. Escolhidos para gabinete de Trump são alvos de ameaça de bomba, diz porta-voz, né, da equipe de transição. Representante de Trump não diz quem exatamente foi alvo e não entrou em detalhes sobre a natureza das ameaças aparentes. Vários dos indicados para o gabinete de Donald Trump foram alvos de ameaças violentas, fecha aspas, incluindo ameaças de bomba e golpes, diz o porta-voz do presidente eleito dos Estados Unidos nessa quarta-feira. As ameaças ocorreram na noite da terça-feira e na manhã dessa quarta-feira, e as autoridades policiais agiram rapidamente para garantir a segurança dos alvos, diz a porta-voz Karoline Leavitt em um comunicado. Leavitt não disse quem exatamente foi alvo e não entrou em detalhes sobre a natureza das ameaças aparentes. Porta-vozes do FBI e do Departamento de Justiça não responderam imediatamente o pedido de comentários. Ou seja, foi confirmado pelo FBI, mas não responderam dizendo quem seriam essas pessoas. Segundo ela, vários, né, dos apoiadores do Trump receberam, né, as ameaças aqui. Leavitt disse que os ataques variaram de ameaças de bomba a swatting. O que é o swatting? É fazer uma ameaça falsa para que a polícia se movimente para aquele lugar, para causar uma comoção ali, né? Como o presidente Trump, como o nosso exemplo, atos perigosos de intimidação e de violência não irão nos deter, disse Leavitt. O que a gente percebe através das falas da porta-voz do governo? Eles estão no mesmo alinhamento que Trump. Ficou marcada, né? Ficou, sem sombra de dúvidas, na história, a cena em que um candidato à presidência da República leva um tiro na orelha, levanta ensanguentado com um punho, né, para cima e falando, nós vamos lutar. Então isso causou uma comoção e uma emoção muito grande, inclusive na equipe que vai cercá-lo ali. Eu acredito que essa gestão do Trump vai entrar para a história. Outro assunto que a gente vai falar, o Felipe Martins. Isso aqui é absurdo, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibiu o Felipe Martins de ir a uma oitiva na Câmara e ameaçou prender o ex-assessor se ele fosse. É reduzi-lo a nada. A tirar ele do seu direito de defesa. A Câmara dos Deputados deveria se sentir ofendida com isso. Foi convocado para uma oitiva, onde ele poderia ir lá, dar o seu depoimento sobre o que aconteceu, e foi proibido, inclusive com ameaça de prisão. Cara, é um nível assim absurdo que a gente percebe. A defesa de Felipe Martins informou que o ministro Alexandre de Moraes
do STF impediu o ex-assessor da presidência para assuntos internacionais de comparecer a uma audiência na Câmara dos Deputados prevista para essa quarta-feira. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional queria ouvir Martins. Um dos tópicos a ser abordado pelo parlamentar seria a suposta viagem de Martins a Orlando em dezembro de 2022. O que foi amplamente veiculado agora é que a própria Polícia Federal entrou em contradição sobre os argumentos que foram utilizados, sobre os argumentos que foram apresentados. Mas assim, mostra, né, que as figuras que são alvo do ministro Alexandre de Moraes, estas, sabe, são quase que pessoas incomunicáveis. Vamos lá. E a Globo, né? Essa questão do golpe do Bolsonaro, do suposto golpe, tá gerando uma série de memes. Pois é. E a Globo tá virando o alvo desses memes, né? A Globo dorme pensando no Bolsonaro, sonha o momento em que o Bolsonaro pode ser preso. Matéria do Conexão Política. A grade anti-Bolsonaro da Globo vira chacota nas redes sociais. Golpei, bom dia golpe, golpe rural, né? Ou seja, só pensam em golpe, né? Parece até a Dona Bela, né? Só pensa naquilo. Nos últimos meses, a Polícia Federal, sob o governo de Lula, tem conduzido investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados políticos, sob a acusação de tentativa de golpe contra a eleição de Lula. As alegações fazem parte de uma narrativa que tenta ligar a atuação de Bolsonaro e seus apoiadores a uma suposta conspiração para deslegitimizar o resultado das urnas. No entanto, essas acusações têm sido questionadas por analistas políticos e jurídicos que levantaram dúvidas sobre as versões apresentadas até pela PF. Além disso, a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente através de decisões do ministro Alexandre de Moraes, também está no centro das indagações, com críticos apontando um possível viés político nas ações do judiciário. Muito possível, né? Em meio a esse debate, a TV Globo também tem sido alvo de críticas nas redes sociais por sua abordagem da situação. Conhecida por adotar uma postura contra Bolsonaro, né, bem parcial, a emissora tem sido acusada de passividade em relação ao governo Lula, frequentemente evitando críticas ao atual governo e, por vezes, minimizando denúncias e impactos negativos para a administração lulopetista. Enquanto a Globo demonstra se alinhar com a narrativa do governo, sua cobertura sobre a suposta tentativa de golpe virou motivo de piada e chacota nas redes sociais. Internautas têm ironizado como a forma de como a emissora tem tratado o caso, tornando-se quase um amplificador de uma narrativa que busca associar Bolsonaro a um golpe. Na plataforma X, antigo Twitter, e no Instagram circulou um post humorístico que viralizou, sugerindo que toda a programação da Globo estaria agora centrada no tema do alegado golpe. Os internautas criaram uma lista fictícia de programas da emissora em boicote à forma de como a Globo aborda o caso tendencioso. Você acha que a Globo é tendenciosa? Sim ou não? Põe no comentário, né? Cara, assim, é indiscutível, né? A forma que a Globo tem ódio do Bolsonaro, né? Ela tem raiva, né? A Globo vai entrar em festa se algum dia o Bolsonaro acabar sendo preso ou alguma coisa pior acontecer com ele. Porque é nítido e escancarado o ódio que eles têm, né? E aí, já que a gente entrou aqui na ironia sobre a Globo, teve um trecho da manifestação da Polícia Federal que tá virando também, né, aí memes aí na internet, né? Os militares que são acusados do suposto golpe usaram um meme de Moraes, abre aspas, com a cabeça de um órgão sexual masculino, né, em supostos textos de golpe. Abre aspas aqui, né? Matéria da Conexão Política. Trocas de mensagens de acordo com a Polícia Federal, indicaram que militares investigados por suposto envolvimento em planos golpistas ironizaram a possibilidade de prisão ao assinarem uma carta de teor antidemocrático. As conversas, tornadas públicas nesta terça-feira, mostraram os oficiais utilizando uma figurinha do ministro do STF, Alexandre de Moraes, com uma cabeça de órgão sexual masculino, né? A palavra que se rima com tênis, para se referir a ele. A carta intitulada
carta ao comandante do Exército de oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro teria sido destinada aos chefes das Forças Armadas e continha apelos contra a normalidade democrática. Em uma troca de mensagens, o oficial Roland Araújo e o major Sérgio Cavalieri discutem a elaboração do texto e, ao falar sobre as consequências, mencionam a possibilidade de prisão. Cavalieri ironiza: já dá para bater um golzinho no banho de sol, em alusão ao tempo de recreação destinado aos presidiários. Ou seja, estavam tirando com ironia, né, sobre a cara do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Outro ponto que os militares também estavam com raiva é que um senador da República, hoje senador, que à época era ministro do Bolsonaro, o Rogério Marinho, né, se opôs totalmente a qualquer suposto plano aí. O que a gente começa a perceber aqui? Havia uma intenção de barrar, né, o Lula. Isso aí está claro e evidente. Né? A intenção, a vontade por parte de militares, e até por parte do Bolsonaro, é óbvio, havia. A grande questão é, foi colocado em execução? Provavelmente não. Tudo indica que não. Então, é onde, sabe, a maioria da retórica que apresenta em cima desse caso é no sentido de que há está extrapolando, né? Um exagero. Assim como a falta de proporcionalidade na prisão do 8 de janeiro. Ou seja, aquilo ali não foi golpe de Estado, aquilo ali não foi aquilo. Abolição armada, 17 anos de prisão, é absurdo. É absurdo. Eu duvido que alguém, né, em sã consciência, não ache aquilo absurdo. Né? Absurdo. Vamos lá. Matéria do Paulo Capelli. Militares revelaram ressentimento com o senador do PL, contrário ao golpe. Anotações encontradas pela Polícia Federal revelaram a bronca de militares com Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, em uma folha com mensagens do delator Mauro Cid, passadas ao general Braga Neto, com a frase ressentimento com parte da política da direita, né, Rogério Marinho. De acordo com intelectores, a ala militar radical do bolsonarismo se decepcionou com Marinho porque o parlamentar foi contra iniciativas que levassem a uma ruptura democrática. O parlamentar tentou convencer o entorno do então presidente virar a página, ter paciência para que Bolsonaro voltasse ao poder em 2026. Cara, para mim o Rogério Marinho é uma figura, sem sombra de dúvidas, né, ímpar dentro do Senado Federal. Para mim, um dos melhores senadores, ele, aliado ao Girão, tem muitos senadores muito bons ali, né? Esperidião Amin, tem vários senadores que realmente são bons, alguns mais apagados, outros não, mas o Rogério Marinho é uma figura super sempre centrada, né? Então, não duvido que tenha sido o caso, não, do Rogério Marinho realmente ser uma voz ali falando, não, vamos articular, vamos bater de frente aqui para voltar em 2026. E é o que eu defendo, gente. Cara, cá entre nós, né? Eu digo para vocês sempre, desculpa, ainda tô gripado, que o melhor cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder. Sabe? Minha opinião sincera. Minha opinião sincera, eu sei que você vai ficar bravo comigo, né? Se o Bolsonaro chegasse logo e falasse, ó, tá aqui, estamos fazendo de tudo, tá aqui, vou passar a faixa, vou fazer tudo. Entra em contato, vai lá enquanto o povo tá no quartel, porque já sabia a pataquada que esses militares iam fazer. Ó, vão para casa, vamos fazer a maior oposição de todos os tempos, 2026 a gente volta. Beleza, com o Trump. Era inevitável. Hoje saiu uma pesquisa que o Bolsonaro está à frente dos votos do Lula. O Lula por si só se implode, mas não tinha dado aso nem a narrativa. Sabe, aquele negócio do Bolsonaro chorando, falando em enigmas. Não, aquilo foi ruim. Vamos ser sinceros, né? Então eu acho que ele deveria ter chegado, ele não deveria ter dado toda essa narrativa, deveria ter mandado todo mundo pagar. Vai embora para casa, gente, vai embora, tá?
não teria entregado tanto poder na mão da esquerda. Então, na minha visão, foi um erro. Eu concordo com o Rogério Marinho, né? Nesse sentido aqui. Vamos lá, continua. O Rogério Marinho argumentou que Bolsonaro tinha um apoio de 50% da população e que o PT não saberia governar. Olha o que ele falou, cara. Não saberia governar. Abrindo amplo espaço para que o retorno da direita ao Planalto. Naquele momento, em dezembro de 2022, o convívio entre o ainda presidente e o recém-eleito senador era praticamente diário, uma vez que estavam costurando a candidatura de Marinho ao comando do Senado. O parlamentar do PL acabou derrotado por Rodrigo Pacheco no PSD no começo de 2023. Dessa forma, os militares, que hoje estão na mira da PF pela suposta trama golpista, ficaram ressentidos com o atual líder da oposição por puxar a corda para o outro lado. Rogério Marinho foi secretário especial da Previdência de 2019 a 2020 e ministro do Desenvolvimento Regional de 2020 a 2022. Sabe qual que é o meu sentimento? Sinceramente, eu sei que talvez você não gostou do que eu acabei de falar agora. Meu sentimento é que uma turma dos militares estava pressionando para fazer alguma coisa. E aí tem a ideia do golpe, né? Estavam um pouco se lixando com o Bolsonaro, os militares estavam pensando em não perder o poder, porque sabiam que se o Lula entrasse, ia detonar eles. Não tem nada a ver do Brasil, estavam brigando pelo Brasil, não estavam preocupados, é que se o Lula entrasse, ia detonar eles. Está detonando, vai ter um corte milionário para os militares. Então, iam tirar o Bolsonaro, ia ficar no poder. O Bolsonaro estava pressionado demais. Se o Bolsonaro mandasse o povo sair da porta do quartel e voltar para casa, esses militares iam se revoltar até com o próprio Bolsonaro. Bolsonaro foi embora do Brasil para não ser pressionado pelos próprios militares. É a minha visão de tudo isso aqui. Na verdade, a Janaína Pascoal falou isso. Mas eu acredito muito mais nisso. Mas se o Bolsonaro, naquela época, tivesse a postura que o Rogério Marinho falou aqui e que eu já tinha dito antes, talvez hoje o Brasil estaria diferente. E aí tem um ponto interessante. A própria Marinha, né, negou os argumentos dessa tentativa de golpe que a Polícia Federal está criando. A Marinha nega que tinha tanques prontos para o golpe e diz estar à disposição para esclarecimentos. Ou seja, vocês estão mentindo. Troca de mensagens identificadas pela PF cita a adesão do então comandante da Marinha ao plano golpista, né? A Marinha falou que isso não existe. A Marinha negou que tivesse tanques disponíveis para uma tentativa de golpe no Brasil, segundo consta em uma troca de mensagens identificada pela Polícia Federal. Em nota divulgada nesta quarta-feira, a organização militar ainda se colocou à disposição para prestar esclarecimentos. Abre aspas. Em nenhum momento houve ordem, planejamento ou mobilização de veículos blindados para execuções de ações que tentassem, abolir o Estado Democrático de Direito, diz o trecho do comunicado. Ou seja, cara, cada dia que passa, essa narrativa está mais estranha, está mais esdrúxula. Por outro lado, o Flávio Bolsonaro, ele continua levantando o discurso, ele voltou a falar do discurso de novo, Ele continua levantando o discurso de que o Moraes vai cair e quando o Senado eleger a maioria e que o melhor caminho é o Alexandre de Moraes aceitar a anistia e se anistiar também, que assim fica na normalidade, não vai ter ele se anistiar e anistiar todo o STF, assim ninguém leva impeachment, ninguém vai preso, solta todo mundo, Bolsonaro pode concorrer e fica tudo tranquilo. Então, o Flávio Bolsonaro defende passar uma borracha em tudo. Olha o que ele falou aqui. Mas para ser breve aqui, o único caminho, alguma normalidade e algum reequilíbrio entre os poderes é uma anistia que tem que ser ampla, geral e restrita. Estou cada vez mais convicto disso, que inclua inclusive o ministro Alexandre de Moraes, porque já deu vários exemplos de descumprir a lei do impeachment, o seu artigo 39, inciso 2º, que fala muito claramente, eu vou ler aqui para não falar errado, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Isso é inquestionável, é um consenso entre todos aqui no Brasil. E que essa anistia tem que se estender também
aos policiais federais que estão se prestando esse papel, que acabaram de indiciar, por exemplo, 2 deputados federais, Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto Silva, por usarem a tribuna e fazerem uma crítica à Polícia Federal e chamarem um dos delegados de cachorrinho de Alexandre de Moraes, o que é uma verdade, é uma opinião que todo parlamentar deveria ter a sua imunidade parlamentar para fazer uso da palavra, respeitado pela Polícia Federal. Não são poucos os crimes cometidos por Alexandre de Moraes e por esse grupo especial de Lula na PF. E o que começa errado não tem como terminar certo. Nunca vi ninguém que faz o que Alexandre de Moraes está fazendo no mundo que em determinado tempo não vai sofrer as consequências pelas ilegalidades, arbitrariedades e abusos que cometeu. Parabéns pelo seu discurso. Mas para ser breve... Você vê que o Flávio Bolsonaro que levantou o tom e arriscou, né? Assumiu o risco de ser indiciado pela Polícia Federal também, assim como foi o Marcel Van Hatten, né? Será que vai ser? Será que toda a oposição vai ser indiciada também? Vai ser, né, investigada? Não sei. Sei que o que o Flávio Bolsonaro aqui quis dizer foi, olha, o jogo ainda vai virar. Se vai ou não vai depender muito de articulação, mas sempre de articulação com inteligência, né? Vamos estar acompanhando tudo isso. Meu papel é informativo. Eu estou acompanhando, estou trazendo as orientações para vocês do que eu estou vendo no cenário político, né, econômico, filosófico e jurídico, né, explicando para vocês. Mas a fala do Flávio Bolsonaro aqui, ao meu entender, foi uma espécie aqui de, olha, nós estamos te dando um recado. Ou você recua, ou ali na frente o jogo vai virar. Foi isso que eu entendi do que o Flávio Bolsonaro falou. Coloca no seu comentário o que você acha sobre isso. Pessoal, quem ficou até aqui, muito obrigado. Deixa no comentário, fique até o final. Daqui a pouco a gente volta, tá? Com mais um editorial para vocês. Grande abraço e até meio-dia.